Olá, boa Alô, noite, como Sara. Tudo estás? bem? Tudo bem? E tu? Também, Que também, tal? também estou bem. Também? Ótimo, perfeito. Marta, eu estava aqui a dizer que hoje temos a sorte de estarmos aqui a abrir os nossos lives de 2023 contigo, a nossa primeira Sweet Talk. Eu tenho a certeza que muitos dos que estão aqui connosco a dedicar aqui um pouquinho do seu tempo são fãs teus, ok? Esperemos que sejam também da Sweet Care, mas Claro. são teus fãs, de certeza, assim como eu e como todos aqui na Sweet Care, e tu bem sabes. Nós fizemos este convite à Marta, porque realmente, primeiro que tudo, a Marta tem aqui um lema com o qual nos identificamos muito, que é a cosmética consciência. Eu gosto muito dessa tua frase, que tu tens até também na tua página. Nós identificamos muito. E quando te lançámos aqui o convite, houve assim este primeiro tema que surgiu, que foi solares, certo? Sim, nós sabemos, para quem não sabe, eu já trabalhei na Sweet Care, eu e a Sara fomos colegas de carteira É e verdade. sabemos que março é o mês da loucura dos solares, não é? Para a maioria das pessoas, março pode parecer um mês ainda muito longe do verão. Para quem trabalha com cosméticos e quem trabalha a vender cosméticos, seja numa loja online, seja numa farmácia, março é o mês onde começam a explodir os solares e, portanto, como é também um mês em que as pessoas começam a ter os primeiros dias de sol, as primeiras idas à praia, ainda que se calhar sem banhos, as primeiras caminhadas ao ar livre, por vezes também começam a aparecer aquelas primeiras borbulhinhas de estarmos o ano todo sem sol, é normal que isso aconteça, e portanto, falar de solares em março pode parecer estranho, mas faz todo sentido. Pois é, achámos realmente aqui que faria muito sentido e aqui dentro dos solares surgiu aqui o falarmos sobre as principais tendências que estarão a começar a surgir e no fim também deixámos aqui um espaço para dúvidas que possam existir relacionadas com o tema de solares. Marta, eu se calhar começava por te perguntar, só aqui para nos enquadrar um bocadinho também naquilo que tu achas que é de novidade, então, deste ano, o que é que tu identificaste como tendências no ano passado, de 2022, a nível de solares? Olha, no ano passado já começámos a ver um grande esforço das marcas por melhorar as texturas e isto faz todo sentido. Os solares, os produtos com proteção solar e com filtros solares surgiram no século passado, mas têm uma história ainda muito recente comparado com os outros cosméticos, que têm centenas de anos, são produtos realmente muito recentes. E um dos grandes problemas sempre foram as texturas. A maioria dos filtros solares dissolve-se pouco na água e então temos que ter sempre uma grande quantidade de óleo nas formulações. E depois temos outro problema, ou melhor, temos outra grande vantagem dos solares, que há muitos solares que para serem resistentes à água, e quando vamos à praia isso é absolutamente essencial, é importante termos ingredientes capazes de repelir o óleo. Ora, que ingredientes são capazes de repelir o óleo? A água, aliás, peço desculpa, ingredientes capazes de Exato. repelir a água. É ao contrário. E que ingredientes melhores para repelir a água do que óleos? Óleos, propriamente ditos, tradicionais, ou silicones, que são, comportam-se como óleos, mas não são bem óleos, são ingredientes muito especiais. E então tudo isto faz com que os protetores solares tradicionais não sejam agradáveis. Ora, mais recentemente, com o passar dos anos, vamos descobrindo novos ingredientes, novas tecnologias, também aqui muito impulsionado pelos silicones, que são ingredientes que eu gosto bastante por isto mesmo, porque transformam a cosmética de uma forma como nenhum outro em termos Concordo. sensoriais. E começamos a ter cada vez protetores solares mais agradáveis. E no ano passado isso viu-se muito, muitas marcas a lançar novos protetores na forma mate. Eu acho que nunca tinha visto tantas marcas a lançar protetores mate. E viu-se também uma outra coisa que já era uma tendência que vinha dos últimos anos, mas eu acho que hoje em dia não há protetores, praticamente não há protetores neste segmento que não protejam da luz azul ou que não alegam que protejam da luz azul. E isso foi uma grande tendência do ano passado também. É verdade. Eu acho que também houve essa preocupação porque as pessoas agora, também, consequência do Covid, cada vez mais trabalham em frente ao computador, não é?
já não saem muito da frente do computador, estão constantemente ao telemóvel e começou a haver assim uma preocupação também extra com essa tecnologia que foi introduzida no mercado também pronto, por essa via, não é? Porque havia essa preocupação também do envelhecimento que era causado também pela luz azul e por isso é que também foi acrescentado aqui aos solares. No Muito caso da bem. luz azul dos computadores, nós ainda não sabemos se é realmente relevante, mas a luz azul do sol, essa sem dúvida é relevante, sobretudo para quem sofre de alergias ao sol. Eu vou dizer este termo que não é o mais correto, mas que tem esta grande influência da luz azul, e também para quem tem manchas e até para acelerar o envelhecimento, parece ter um efeito muito claro. Muito bem. Marta, estou a identificar as tendências então que vimos no ano passado, 2022. Este ano, 2023, tu já começas a identificar aqui alguma tendência? Sim. Eu já ando sempre, como quem me sabe, segue, ando sempre muito em cima das novidades. É assim quase um desporto. Exato. De vida. Passa É tempo, quase um passa desporto. tempo. E há duas tendências que eu identifico. A luz azul veio para ficar, claro que sim. Certo. E as texturas agradáveis vieram para ficar, mas eu acho que numa nova perspectiva. Eu acho que este ano está toda a dinâmica dos solares gira em torno de um tema que é a personalização. Ou seja, o facto, a personalização, há muitos anos que se fala da personalização na cosmética, nunca se conseguiu implementar, porque do ponto de vista industrial não é fácil fazer isto, ou nunca se conseguiu implementar com uma expressão grande. E, portanto, o que as marcas fazem é tentar adaptar os seus produtos a uma gama de clientes mais alargada, isto é, deixamos de ter só o protetor solar para a pele seca, para a pele oleosa e para a pele dita mista, mas passamos agora a ter muitos protetores solares, quer para pessoas com patologias ou com tipos de pele muito oleosa e que passam a ter respostas ultra mate até. Ok. E temos também, começamos a passar a ter solares adaptados ao tom de pele de todos os consumidores, quer solares ditos invisíveis, isto é, que não deixam resíduo independentemente da pele ser muito clara ou muito escura. E temos também protetores solares com cor, que são quase incontornáveis nos dias que correm, os consumidores adoram porque acabam por dar aqui um bocadinho de cobertura e também proteger, mas com uma gama de cores agora sim muitíssimo alargada. E era uma lacuna da maquilhagem, e se era uma lacuna da maquilhagem que foi sendo ultrapassada nos últimos 4 anos, na proteção solar, então, a lacuna era ainda maior, porque naturalmente é um mercado um bocadinho mais pequeno do que o das bases e, Exato. de certa forma, as marcas sentiam-se aqui um bocadinho retraídas. Hoje em dia os consumidores exigem. Os consumidores não aceitam que uma marca grande não tenha oferta de proteção solar para todos os seus potenciais clientes. E, portanto, as marcas são chamadas a tomar o seu papel e a sua responsabilidade social de oferecer produtos. E então os protetores solares, que são produtos que contribuem tanto para a nossa saúde e que ajudam a prevenir a doença, as marcas são chamadas então a tomar o seu papel e a fazer produtos que então consigam servir todas as pessoas, independentemente da sua etnia. No caso que eu falei dos protetores solares para todos os tipos de pele, inclusivamente para patologias, eu acho que nós vemos aqui, não sei se concordas, Sara, um grande predomínio de atenção para a rosácea e para a acne, não é? Concordo, é verdade. Acho que são assim os grandes destaques realmente a nível de patologia que estão a ter maior preocupação aqui em lançamentos. O acne, claro, eu acho que realmente quem tem acne é sempre uma preocupação enorme a utilização de um cuidado solar e bem, não é? Porque as consequências são más e são muito duradouras, porque ficamos com manchas, ficamos com marcas, não é? Por isso, qualquer rotina de acne deve realmente finalizar com um solar e sempre houve essa preocupação já assim mais instituída. Rosácea, acho interessante realmente que comece agora a aparecer mais cuidados, porque a acne ainda íamos vendo alguma coisa,
mas de rosácea ainda existe pouca coisa, por isso acho interessante. Sim, começámos a ver no ano passado, já com algumas marcas, e este ano também está a ganhar destaque, até porque na rosácea muitas vezes não há só, a rosácea é uma patologia cujos sintomas agravam com a acne, peço desculpa, com o sol, e portanto a proteção solar é absolutamente essencial, mas depois, muitas vezes as pessoas com rosácea revelam alguma intolerância aos filtros solares. Alguns dos filtros solares do mercado e não conseguem usar muitos dos protetores que estão disponíveis. E então, haver protetores para a rosácea dá-nos aqui uma garantia de tolerância adicional, porque todos os filtros foram pensados para ter a máxima tolerância para as pessoas, inclusive com rosácea. Muitas vezes estes produtos têm também ativos que podem ajudar a reduzir a sintomatologia da rosácea, portanto, as vermelhidões, muitas vezes à secura da pele, portanto, e até minimizar a inflamação de uma forma geral. No caso da acne, é exatamente o que tu disseste, nós queremos propiciar a cicatrização da pele, queremos evitar o desenvolvimento de novas borbulhas e, portanto, é bom que as texturas sejam adaptadas a peles mais oleosas e queremos também aqui prevenir as manchas, porque numa pele inflamada, sobretudo se a pele for mais escura e tiver mais facilidade de pigmentar, a probabilidade de desenvolver hiperpigmentação pós-inflamatória, aquelas manchas castanhas, às vezes mais acastanhadas, que ficam depois das lesões acneicas, é maior. E, portanto, é extremamente importante que existam protetores solares específicos para estas pessoas ou otimizados para estas pessoas. Marta, exatamente. Eu aqui também, tu também falaste aqui, nós começámos a conversar, peço desculpa, começámos a falar e começaram aqui a surgir algumas questões e alguns temas, eu achei engraçado, e um dos temas foi de facto sobre os solares com cor, que realmente é uma tendência crescente. O catálogo de cores realmente verifica-se que está a estender-se muito mais, não é? E isso eu vejo aí um lado muito bom, que é realmente estávamos a falar das patologias e quem é seguido em dermatologia, com certeza e muito bem o médico sugeriria um solar para o fim da rotina, mas o solar é para usar todos os dias, todo o ano, e convém que existam texturas e fórmulas e cores que também incentivem essa utilização diária, Sim. no fundo. E eu acho importante, assim as cores realmente não é uma base, não é? Mas assim uma finalização mais natural, porque as pessoas também se calhar associam um bocadinho àquele efeito máscara e resolvem não aplicar, só aplicar mesmo no verão durante a exposição. Mas é importante começar assim a incentivar a utilização diária e o ter cor, acho que realmente pode ser aqui uma boa ajuda. O que é que tu achas? Sim, é muito importante. Há aqui dois tipos de solares com cor. Há aqueles solares cuja cor serve apenas para camuflar aquele esbranquiçado do próprio protetor solar. Isto acontece muito com os minerais, mas depois aquilo que nós verificamos é que em termos de cobertura a cor não tapa ou tapa muito pouco as imperfeições da pele. E depois há solares cuja cor realmente tapa muito e que tem aqui um efeito de cobertura. Estes produtos são interessantes, podem ser interessantes e há aqui prós e contras. Os prós é que estes produtos podem ter algum poder de cobertura, portanto, para quem quer alguma maquilhagem, são excelentes. A própria cor, os pigmentos, sobretudo os óxidos de ferro, que são os pigmentos que dão a cor alaranjada, amarelada, aqui as misturas dos vários óxidos de ferro é que fazem a cor final do protetor solar. Estes óxidos de ferro têm alguma capacidade de absorver e de refletir a luz azul e, portanto, podem dar-nos aqui esta proteção adicional. Para quem tem melasma, muitas vezes os dermatologistas indicam protetores solares com cor ou aplicar uma base de maquilhagem depois do protetor solar diário, justamente porque o melasma tem aqui uma interação conhecida com a luz azul e pôr o produto com a cor pode ajudar a potenciar aqui esta proteção contra este tipo de radiação. Depois tem alguns contras, que é, muitas vezes, se a cor não for escolhida com critério, ou seja, se nós não escolhemos uma cor exatamente igual ou muito, muito próxima do nosso tom de pele,
há tendência para aplicar menos produto. Porquê? Porque senão ficaremos com uma máscara, não é? E então este é um bocadinho difícil por vezes de conciliar isto. Por outro lado, o protetor solar com cor às vezes transfere para a roupa. É o meu principal problema e só confesso que não adoto na minha rotina por isso mesmo, porque tenho muita tendência a transferir para as golas das camisolas, então se tiver de gola alta ou camisa branca é impensável. Já estou mesmo a imaginar, Mas tu com o teu jeitinho, só que não, sim, transferir para sim. tudo, a vestir, a pintar tudo. Sim, Percebo sim, esse teu terrível. drama. Fica as golas todas marcadas. Eu não percebo protetor solar com cor por isso e porque tenho a sorte de, tendo uma pele tão clara, conseguir usar qualquer solar de mercado e nunca Exato. deixar a marca branca. Portanto, também não tenho essa necessidade. E, portanto, aqui é pesar os prós e os contras. É óbvio que quem tem uma pele muito morena e precisa mesmo de cor, aqui não há muito por onde fugir. Felizmente começam a aparecer também protetores solares que, não tendo cor, têm um acabamento invisível, mas se nós queremos garantir que a nossa proteção é adequada, efetivamente aplicar a quantidade de produto necessária para obter proteção e que no caso do rosto são no caso do rosto e pescoço, serão aproximadamente uma colher de café, portanto já viram que é uma quantidade grande. Aliás, uma colher de chá, rosto e pescoço, chá, e uma colher de café para cada, mais ou menos, se preferirem essa medida. E portanto é importante nós termos aqui a noção de que nós só temos proteção solar eficaz com quantidade, porque o protetor tem que ficar aplicado numa camada lisa e numa camada que absorva ou reflita totalmente, vai ser sempre aqui um mecanismo misto, a radiação solar. Se houver falhas, se houver bocados, se houver lacunas nesta proteção, a radiação vai entrar e então vai queimar a pele, ou vai pigmentar ou vai envelhecer. E, portanto, a cor pode ser ótima, mas sempre com atenção à quantidade. Claro. Sabes que estavam aqui também muitas pessoas com uma dúvida sobre os solares com cor, porque há aqui algumas dúvidas em relação à eficácia de um protetor com cor ser menor que um protetor normal. Há sempre essa dúvida. E lá está, interfere muito aí a tua questão, aliás, aquilo que tu disseste agora sobre a quantidade, certo? E o mesmo aplica-se, estão aqui a perguntar também às brumas. É exatamente o mesmo princípio. O protetor que tem SPF 50, tanto tem, se tiverem todos que têm SPF 50, com cor, sem cor, em bruma, têm. Aqui o problema é a quantidade. Nas brumas ainda é um bocadinho mais complicado. Nas brumas, nos pós compactos e nos pós soltos, a tendência para aplicar menos produto é ainda maior. Portanto, eu direciono muito estes produtos para a reaplicação, quando efetivamente é tudo ou nada. Isto é, quando nós ou aplicamos a bruma ou o compacto ou não vamos aplicar nada, então é preferível aplicar. Como estratégia de proteção solar única não vai ser eficiente. Porque não vai ser possível aplicar a quantidade indicada, não é? Claro, claro. Temos aqui também uma questão a dizer que nunca experimentou, mas a questionar se pode ser utilizado como base um protetor solar com. Funcionar como uma base. Dependendo se tiver cobertura para tal, e também vai depender da cobertura que pretende, não é? Se quiser uma cobertura muito pesada, dificilmente conseguirá com protetor solar, mas se quiser uma cobertura leve a média, é possível que a consiga com alguns protetores solares que existem no mercado. Claro, acredito mesmo que sim, e depois pode sempre optar por finalizadores, não é? Um pó, algo que possa aqui completar a maquilhagem, não é? E acaba por realmente dar um efeito muito similar à base. E essa é até uma estratégia muito interessante. Quando é um truque muito interessante para, imagina que escolheu a cor um bocadinho escura demais ou um bocadinho clara demais. Finalizar com um pó da cor adequada, que pode até nem ser um pó com proteção. Preferencialmente com proteção, claro que sim. Mas o pó pode ajudar a corrigir um bocadinho o tom do produto com proteção e ainda ajuda a fixar o protetor solar.
portanto, muitas vezes é um truque que se usa quer para fixar, quer para corrigir uma cor que não, pode não ser a ideal. Acho ótimo, acho aqui uma boa dica, Marta. Se calhar, Marta, já estamos aqui numa fase de questões, mas nós abrimos a nossa caixa de perguntas estes dias em que estivemos aqui realmente a promover esta nossa conversa e eu vou-te ver aqui as perguntas algumas perguntas que foram colocadas então e começo se calhar por uma que acho interessante e acho que pode ser realmente uma dúvida muito comum, que é: o meu creme diário tem SPF, portanto, tem proteção solar. Será que mesmo assim é necessário aplicar um protetor solar depois do meu creme diário? Sim, é uma questão muito frequente, a par dos protetores com cor. E de facto o racional é o mesmo. Se o produto tem uma proteção solar e se indica, normalmente os cremes costumam ter um SPF 20, 25, 30, mas já há cremes com SPF 50, Sim. hoje em dia já os podemos encontrar. Mas se o produto indica ter esse SPF, é porque efetivamente o tem. Agora, há aqui dois fatores que podem tornar este produto não tão bom quando em comparação com o protetor solar, que é a resistência à água. Não porque nós vamos precisar desta resistência à água no nosso cotidiano, mas pela transpiração. Transpiramos, tocamos na pele e quando o produto tem resistência à água, normalmente também vai ter mais resistência à fricção e até à água que vem, quer venha de dentro, quer que venha de fora do nosso corpo. E portanto aqui é uma característica que nem todos os protetores solares têm, mas quase todos os protetores solares hoje em dia têm resistência à água e o hidratante diário dificilmente a terá. Outra questão tem que ver com a quantidade aplicada, porque isto vai depender muito dos hábitos da pessoa. Pode haver aqui uma tendência para aplicar menos produto, menos hidratante, do que com o protetor que nós já sabemos que temos que aplicar generosamente, até porque as embalagens assim o dizem. Portanto, são aqui estes dois pontos a pensar. Se está satisfeita com o seu hidratante e se o consegue aplicar em quantidade generosa, então não vejo motivo para ter que usar protetor de seguida. Se acha que pôr muito hidratante vai deixar a pele oleosa, se aplica só um pouquinho, porque até nem tem muita necessidade, então pode pensar em procurar um protetor solar que seja um bocadinho menos hidratante, que seja um bocadinho mais mate, para então assim poder aplicá-lo na quantidade adequada. Muito bem. Marta, uso maquilhagem todos os dias. É possível reaplicar protetor solar após a maquilhagem? Claro que sim, hoje em dia não faltam soluções. Nós falámos aqui dos pós soltos e pós compactos. Eles existem e são muito portáteis, são pequeninos, podem andar sempre na carteira e é uma forma excelente quer de reaplicar a proteção, quer de reaplicar também a maquilhagem, porque nós sabemos que a base, se não aplicarmos pó, hoje há bases ótimas, mas grande parte delas vão desaparecendo ao longo do dia. Exatamente, sim. Existem também as brumas com proteção solar, são sprays especificamente desenvolvidos para serem seguros para a aplicação no rosto. E porquê é que há este cuidado? Porque nem todos os ingredientes cosméticos são seguros se houver uma potencial inalação, não é? Nós, mesmo que sustenhamos a respiração, vai sempre algum produto entrar para o nariz, até entrar para as pestanas, para os olhos. Exatamente. E, portanto, as brumas não são sprays. Os sprays, existem muitos sprays para corpo, mas as brumas são especificamente desenvolvidas para serem seguras para aspergir diretamente no rosto. E a grande vantagem é essa, nós pegamos, até não tenho aqui nenhuma, às vezes tenho, mas nós pegamos na bruma, colocamos a uma distância de cerca de 20 centímetros, agitamos muito bem antes, Exato. passamos pelo rosto, quase que nem sentimos o produto porque é de facto muito fininho e ficamos ali com uma película protetora, não é tão uniforme, nem é tão concentrada como a de um protetor solar, Claro. mas será aqui uma solução excelente para reaplicar a proteção ao longo do dia sem comprometer a maquilhagem e garantir até às vezes, alguns produtos têm uma ação matificante que para uma pele oleosa pode ser muito interessante, porque têm compostos que absorvem o óleo da pele em pó, não é? São pós que absorvem o óleo da pele e que também podem ter essa ação um bocadinho dupla.
É verdade, eu lembro perfeitamente, eu ainda tenho bruma na minha secretária. Eu lembro perfeitamente que tu também tinhas aqui e nós, à hora do almoço, lembro perfeitamente de colocarmos a bruma No verão, antes não de irmos à era forma no sobretudo, íamos verão. lá fora, apanhar o Exato, solzinho. exatamente. E realmente é muito prático. Uma pessoa quase que nem se percebe, porque realmente é tão fina esta bruma. E às vezes, das Mas primeiras vezes que aplicámos, eu lembro-nos quando nos apresentaram este produto, quando eles saíram, surgiu, nós aplicávamos e não, ai, não senti nada, e tínhamos que contar à outra, mas saiu alguma coisa? E as pessoas, sim, sim, saiu esse produto, e nós não sentimos, é muito estranho. Requer até um bocadinho de treino, se calhar nas primeiras vezes, concordo. mas depois é muito prático. É verdade, é uma solução muito rápida e prática para ter realmente lá está, no local de trabalho, na carteira, acaba por ser muito prático, por isso super possível. Eu recomendo muito estas soluções de reaplicação, sobretudo para quem tem manchas, porque quem não tem manchas até aplica o protetor solar de manhã, ele é resistente à água, até se calhar se descuida um bocadinho e nunca mais aplica ao longo do dia. Quem tem manchas, isto é mesmo muito importante, porque uma proteção solar inadequada depois vai comprometer todo o resto do Claro, tratamento. claro que sim, é bem verdade, é mesmo verdade. Marta, outra questão aqui, faço alergia ao sol. Como distinguir um suplemento que faz mais sentido como preparador de bronzeado para uma pessoa que diz realmente que faz alergia ao sol? Bem, se faz alergia ao sol, eu repensaria aqui um bocadinho o bronzeado. Porquê? Nós sabemos que o sol, o bronzeado, não existem bronzeados saudáveis, existem escolhas, ou seja, nós podemos definir que, sendo que se o bronzeado é uma resposta a algum dano que o sol provoca na minha pele, no fundo é isso mesmo, o nosso corpo sente que a exposição solar provocou um dano nas suas células e responde produzindo pigmento que vai evitar que esse dano ocorra mais no futuro. Claro que este dano, nós temos enzimas que reparam este dano, mas a reparação não é perfeita e, portanto, muitas vezes por isso é que surgem, até depois a longo prazo, alguns cancros de pele. E, portanto, eu acho importante começar por dizer que o bronzeado, propriamente dito, não é nunca seguro, mas nós podemos fazer essa escolha, ok? Bronzeio-me um pouco, uso protetor solar e eu escolho o bronzeado, ter aqui algum grau de bronzeado. Quando falamos de alergia ao sol, não é só esta questão que temos aqui em causa. É que quando nós temos a dita alergia ao sol, normalmente há vários tipos de reações ao sol, uma das mais comuns é a lucite estival benigna, e este tipo de reações são totalmente incompatíveis com uma exposição solar de bronzeado, de estar ali na toalha a apanhar sol. Porque por muito protetor que apliquemos, por muito que tomemos os suplementos todos e que reapliquemos o protetor, se estivermos ao sol na perspectiva de bronzear, dificilmente não vamos ficar com as borbulhas. É muito difícil porque a mínima quantidade de exposição solar é o suficiente para expultar depois toda aquela reação de borbulhas e de comichão e de tudo mais. Dito isto, estes suplementos são muito interessantes para prevenir que isto aconteça. Porque estas pessoas que têm esta tendência, muitas vezes, num simples café à beira-mar, que até estão debaixo de um guarda-sol, mas aquele calorzinho, aquela pequena radiação desde o carro até ao café, muitas vezes as primeiras radiações que apanhamos são suficientes para começar logo a ter borbulhas, a ter a comichão. E, portanto, estes suplementos são muito, muito bons. O que é que eu recomendo procurar? Não tanto procurar por suplementos para bronzeado, embora também os haja que tenham esta ação dupla, portanto têm componentes que nós ingerimos e que se depositam na nossa pele, que são carotenos, que têm uma cor alaranjada, como as laranjas, são mesmo da laranja, Exato. e que portanto dão este subtom alaranjado à nossa pele, que faz parecer mais bronzeada. Estes carotenos também protegem, mas aquilo que protege mais e aquilo que a literatura científica mais documenta são os extratos de feto. E o feto, o nome em latim, normalmente é Polypodium leucotomus, que é esta planta que nós sabemos que quando ingerimos, os seus componentes antioxidantes têm muita atração pela nossa pele e depositam-se ao longo da nossa pele, e então esta deposição sobre a pele vai conferir-lhe como que uma proteção antioxidante e uma proteção solar adicional.
não substituem o protetor. Claro que não. Isto é quase que uma base, é quase um primer de maquilhagem, não é? Muito Vão dar-nos aqui aumentar as nossas defesas naturais para a proteção solar e, em conjugação com o protetor, vão prevenir estas reações inflamatórias e causam tanto desconforto e são tão desagradáveis. Mas é uma boa ajuda e é, de facto, este componente, o Polypodium leucotomus, é um extrato de um feto que podem encontrar nas embalagens e que tem esta ação. Depois os suplementos contêm outros ingredientes, contêm muitas vezes vitamina E, vitamina C, outros antioxidantes. É aqui um mix de ingredientes que atuam em sinergia. Sim, há vários suplementos no mercado com esta ação, mas eu diria que este foi o grande pioneiro e mesmo hoje em dia é aquele que está mais documentado. muito bem, Marta. E aqui outra dúvida, muito frequente também, filtros minerais ou químicos? Qual a melhor opção? Qual a melhor opção até me custa dizer, mas esclarece-nos aqui, Marta, o que é que tu pensas? Olha, isto não é uma questão de opinião. Eu gosto de começar por aqui. Sim. Por isso é que eu estava... exatamente. Porque de facto nós sabemos que existem estes filtros, os filtros estão cá e são todos para nós usarmos, eles são todos seguros. Agora, depende das pessoas para quem estamos a falar. Para a esmagadora maioria das pessoas, filtros minerais, filtros químicos, não me interessa mesmo esta variedade, porque a maioria das pessoas beneficia de todos eles. Porque eles são diferentes, cada um nos vai proporcionar graus de proteção contra faixas diferentes da radiação UVA, UVB, e vai-nos proporcionar características sensoriais diferentes. Vamos então esclarecer o que é que eles são à partida. Os filtros minerais são compostos, são sólidos mesmo, são partículas no estado sólido e que se mantêm no estado sólido no produto final, mas muito pequeninos. Por isso é que também, mantendo-se no estado sólido, por isso é que deixam aquele acabamento esbranquiçado. E eles tanto refletem a radiação, que é o que causa aquele esbranquiçado, não é? Como absorvem radiação. Há aqui um mito de que os filtros minerais só refletem. Não é verdade. Eles até absorvem mais do que aquilo que refletem. Só que como refletem de forma tão relevante, é esta característica que mais nos salta à vista e que é esta que os distingue mais. Já os filtros ditos químicos ou orgânicos, minerais também se podiam chamar de filtros físicos, são compostos que se dissolvem em óleos, como eu falei há pouco, ou em silicones, mas normalmente em óleos, e que, por isso, por serem dissolvidos e não ficarem sólidos, acabam por ser cosmeticamente mais agradáveis. Ora, estamos aqui a falar de uma componente já muito importante dos protetores solares, que é a sensorialidade. Porque o protetor solar pode ser o melhor protetor solar do mundo. Se eu não gostar de o aplicar, se eu aplicar pouca quantidade, poucas vezes, e se reaplicar for um pesadelo, deixa de ser o melhor protetor solar do mundo. E passa a ser um protetor que para mim é mau. E é aqui que reside a importância desta variedade de filtros. Se não houver qualquer intolerância ou qualquer alergia conhecida a filtros solares químicos, e atenção, ninguém tem alergias a todos os filtros químicos. Temos a um ou outro, e isso pode ser verificado na dermatologia, na alergologia, isto pode ser estudado. Mas se não houver uma intolerância conhecida ou uma alergia conhecida, ou se o pediatra indicar que a criança até aos 3 anos de idade só pode usar produtos com filtros minerais, não há qualquer motivo para evitar os filtros químicos. E há também o mito de que os filtros químicos ou orgânicos não protegem da radiação UVA. É ao contrário. Ou seja, o dióxido de titânio, que é um dos filtros minerais, protege só contra a radiação UVB. O óxido de zinco até protege um pouco contra a radiação UVA, mas nem tanto assim. Se forem os UVA mais longos, ele já deixa de proteger. E se tivermos óxido de zinco nano, então esqueçam a proteção UVA, lá se vai ela. Portanto, são os filtros orgânicos ou químicos que nos vão dar esta proteção UVA eficiente. E nos últimos anos têm surgido até filtros orgânicos, químicos, que nos protegem contra UVAs cada vez mais longos e ali cada vez mais próximos do azul, que são difíceis de alcançar, impossíveis com os minerais e muito difíceis até com os filtros orgânicos que tínhamos até à data. E, portanto, é desta combinação de filtros
com a textura do produto e com todo o resto, que nós vamos ter os protetores que nos vão efetivamente proteger e que nós vamos gostar de usar. Ai, Marta, estou a gostar tanto. A sério, porque eu já te conheço muito bem e é sempre muito, muito bom falar contigo, porque é sempre muito esclarecedor. Mas é sempre tudo tão, tão verdade e tão claro e educativo ao mesmo tempo. Por isso, realmente admito que gosto muito. Marta, tenho aqui mais só duas ou três Vamos? perguntas. Esta também um clássico. Conseguimos obter a vitamina D necessária por dia colocando proteção solar? Esta pergunta é, Claro, estamos nos clássicos e eu acho muito é bem, não é? Que verdade, são as perguntas clássicas, é porque elas ainda continuam por responder para muitas pessoas, não é? exatamente. E é bom esclarecê-las. De facto, existe aqui este mito de que usar protetores solares com vitamina D poderia prejudicar, usar protetores solares diariamente poderia prejudicar aqui a síntese de vitamina D. E porquê? Porque a vitamina D é produzida em parte no nosso organismo, mas ela chama-se vitamina por um motivo. É porque nós não a conseguimos produzir totalmente de forma autónoma. Precisamos aqui de uma ajuda externa. E essa ajuda externa, no caso da vitamina D, noutras vitaminas é o alimento, no caso da vitamina K é a nossa microbiota intestinal, que nos vai dar aqui esta ajuda. No caso da vitamina D é o sol que vai transformar a vitamina D que circula aqui na nossa corrente sanguínea, na pele, e vai transformá-la num composto, sim, que é ativo e que vai ser a forma final e a forma ativa da vitamina D. Ora, por aqui já se percebe que poderia aqui haver um conflito, não é? Proteção solar reduz, em teoria, a produção de vitamina D. E, de facto, esta teoria é corretíssima. Não poderia ser de outra maneira. Se a proteção solar bloqueia, ou total ou parcialmente, a entrada de raios ultravioleta na pele, a vitamina D, a sua síntese também estaria comprometida. O que é que se verifica na prática? Se as pessoas utilizarem o protetor solar da forma correta, de laboratório e em laboratório, isto verifica-se. Esta lógica verifica-se e não poderia ser de outra forma. Claro. O que nós verificamos no dia a dia, quando estudamos a produção da vitamina D de pessoas que vão à praia, pessoas que estão na sua vida cotidiana, é que isto não acontece. Por vários motivos. As pessoas aplicam, em média, 25 a 50% da quantidade que deviam de protetor solar. Este é um dos motivos pelos quais eu aconselho sempre produtos com 50 a mais, porque muito provavelmente nós, grande parte de nós, não precisaríamos de um 50 a mais. Só que grande parte de nós também não gosta de aplicar protetor solar na quantidade indicada. E, portanto, quanto mais concentração de filtros tivermos, mais nos conseguimos aproximar disto de uma forma confortável. Depois, as pessoas não reaplicam o protetor solar. Não reaplicam de 2 em 2 horas, nem nada que se pareça, nem reaplicam muitas vezes quando vêm do banho, até depois aquela logística de secar. Já há protetores que dá para aplicar na pele molhada, mas é toda uma logística complicada. E isto verifica-se em termos bioquímicos, ou seja, não há aqui uma interferência na prática na produção de vitamina D. E depois há outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é, se nós verificarmos os fatores de risco para o déficit da vitamina D, e a Direção-Geral de Saúde tem-nos todos elencados nas normas que emite para as recomendações de suplementação, são o sedentarismo, portanto, e o sedentarismo no sentido de passarmos muito tempo fechados em casa, Sim. a obesidade, porque temos aqui uma área corporal muito grande e um peso que é importante suprir de vitamina D e outras questões hormonais. Temos também as pessoas que estão acamadas, naturalmente, os bebés recém-nascidos, por esse motivo, não se expõe um bebê ao sol, portanto, é uma das logo, como tu sabes, Sara, quando o bebê nasce, toma vitamina D, por isto mesmo. É verdade. E depois temos também pessoas com problemas hepáticos ou renais. E onde é que eu quero chegar aqui com esta explicação? É até que ponto o protetor solar que eu uso no dia a dia vai contribuir de forma significativa para o aumento, se eu tirar o protetor solar que uso no dia a dia, até que ponto é que isso vai contribuir de forma significativa para o meu aumento de produção de vitamina D? Ou dito de outra forma, será que
Tirar o protetor solar do meu uso diário vai reduzir qualquer um destes fatores de risco, porque eles é que são os grandes responsáveis. Se eu não passo tempo ao sol, ou se eu passo só quando saio do carro para o trabalho, não interessa se eu uso protetor solar ou não nesse pequeno percurso, porque se eu não passo tempo ao sol, não é isso que vai fazer a diferença. O mesmo para as questões de obesidade e outras doenças. Portanto, estar aqui a colocar no protetor solar o culpa pelo déficit de vitamina D, quando nós sabemos que a exposição solar é excessiva, sobretudo em ambientes de praia e sobretudo na infância, pode aumentar significativamente o risco de desenvolver cancro de pele, é aqui estar a escolher o alvo errado. Exato. Nem vamos resolver o nosso problema do déficit de vitamina D, porque esse problema deve ser resolvido ou alterando os nossos comportamentos no estilo de vida ou suplementando com a recomendação médica. Claro. E ainda vamos estar-nos a colocar em risco de aumentar o nosso risco de desenvolver um cancro de pele, aumentar o risco de ter sinais de envelhecimento precoce, para quem isso for uma preocupação, a grande maioria das pessoas não quer ter sinais de envelhecimento precoce, e ainda vamos estar aqui, muitas vezes pessoas com patologias, com rosáceas, com acne, já para não falar de patologias mais sérias, como a lúpus, que agravam com o sol, vão estar também em risco. Portanto, tudo isto tem que ser pensado. E pesando aqui os prós e os contras, não me parece que seja relevante tirar a proteção solar e até pode ser muito contraproducente. Se a pessoa tem déficit de vitamina D, tem de perceber a origem do déficit, muitas vezes é uma doença que tem que ser tratada, e se não for caso disso, se não consegue mudar o seu estilo de vida, porque não quer, porque não pode, o que seja, tem de suplementar, muito provavelmente, e use o seu protetor solar na mesma, porque ele vai ser-lhe útil para outra situação, e não é a retirada do protetor solar que vai resolver problema algum, porque não é aqueles 2 minutos de casa para o carro que vão fazer alguma diferença na produção de vitamina D, mas aqueles 2 minutos de casa para o carro, ou aquele tempo que nós passamos todos os dias, uma janela a entrar radiação, num país como Portugal, em que temos muito sol, estes 2 minutos ou este dia todo perto da janela durante anos e anos e anos, não queima a pele, porque não entra a radiação UVB, mas entra a radiação UVA e entra a luz azul. E isso pode aumentar ou acelerar o nosso envelhecimento precoce. Portanto, temos que pesar tudo isto e, de facto, não parece ser relevante. Não deixem de usar proteção solar por causa da vitamina D. Verifiquem, sim, qual é a causa do déficit e tratem de acordo com o vosso médico. Muito bem, Marta, concordo. Então, meu Deus. Marta, protetores, esta questão até já foi respondida. Eu, se calhar, termino aqui com uma questão que até foi colocada aqui durante o live, que é qual é, em protetores solares, qual é que é o fator de proteção mais alto? Porque nós sabemos, eu acho que há aí uma confusão, porque quando andam pessoas à procura de um protetor com proteção 100 ou proteção 90, eu se calhar conto aqui com a tua ajuda para desmistificar aqui um bocadinho esta situação. Qual é que é efetivamente o fator de proteção mais alto? Bem, o céu é o limite, eu diria. Mas o que é que acontece? Nós temos, de facto, protetores solares com proteção 100, até já existe um 130, que eu também já usei e também já falei dele. E, de facto, estes produtos existem. O que é que acontece? Nós, na União Europeia, temos uma legislação que recomenda que nunca num produto cosmético seja indicado um fator de proteção solar superior a 50, por isso é que a rotulagem diz 50 mais e não diz 60, nem 70, nem 80, porque há aqui esta recomendação de não provocar uma falsa sensação de segurança no consumidor e ter o 50 como limite. Acontece que há produtos que têm mais proteção solar e esses são os tais 50 mais. E muitas vezes as marcas querem comunicar isso mesmo, porque é verdade. E porque não é? E se o consumidor procura. Há formas criativas de comunicar isto. Então, se nós repararmos nos cosméticos, temos muitas vezes protetores solares que dizem lá, proteção solar 50 mais. Mas depois o protetor chama-se protetor solar 100.
ou proteção solar, não vou dizer aqui uma marca, vou tirar aqui à sorte, 130, a sugerir que este é o fator de proteção solar. E este é, de facto, o fator de proteção solar daquele produto. Acontece que a marca é recomendada a não comunicá-lo para não transmitir uma falsa sensação de segurança ao consumidor, e as marcas geralmente gostam de seguir as recomendações da Comissão Europeia porque uma questão de respeito pelas autoridades, e porque mesmo que não concordem, existe aqui um bocadinho este pacto tácito na indústria para seguir as recomendações, mas comunicam isto de uma forma um bocadinho diferente. E não, as recomendações essas comunicações não podem ser mentira, como nada que está escrito num produto pode ser mentira, tudo que tem que estar muito bem documentado. Quais são as situações em que nós podemos encontrar protetores solares que tenham e comunicam SPF 100, 130, que seja? É em dispositivos médicos. Aqui estamos a falar de uma categoria de produtos de saúde diferente, não são cosméticos, são produtos que são aqui um intermédio entre o medicamento e o cosmético, isto é, são produtos, neste caso, dispositivos médicos são muitas coisas, dispositivos médicos são seringas, são equipamentos de diagnóstico médico, mas quando estamos a falar de semissólidos, de cremes, não é? Temos aqui dispositivos que, além de terem a função de um cosmético, de proteção solar, têm aqui muitas vezes uma função explícita de prevenção de doença, nomeadamente de prevenção de que cancros cutâneos avancem, ou seja, passem de benignos a malignos. E, portanto, isto é realmente uma exceção para a qual podemos encontrar escrito na embalagem SPF 100, são todas as letras, mas não é a regra. Certo, certíssimo, Marta. Marta, nós já estamos aqui, vai quase uma hora, e eu ficava aqui contigo muito mais, porque realmente dá gosto conversar contigo. Igualmente. Não, mas é que eu aprendo sempre muito contigo, e isto é verdade, e acho que todos nós também conseguimos aprender muito hoje. Por isso, Marta, nós vamos fechar aqui a nossa Sweet Talk. Eu tenho a certeza que foi muito elucidativo para muita gente, para toda a gente que esteve aqui connosco, e que depois também vai ter a oportunidade porque este live vai ficar gravado aqui na página da Sweet Care, por isso também vão depois, se não tiver a oportunidade de ver desde o início, podem sempre depois rever. E a nível de aconselhamento, quero relembrar também que existem realmente todas estas soluções que a Marta partilhou hoje connosco. Se precisarem de ajuda, nós estamos cá. Temos realmente farmacêuticos e especialistas que podem dar aqui uma ajuda na vossa rotina. Por isso, se ficar alguma dúvida, podem contar connosco. Marta, contigo contamos sempre, vamos ficando sempre atentos ao teu trabalho. Só te posso desejar tudo de bom. E vamos falando. Igualmente para vocês e boa noite. Uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a todos por estarem aqui. É verdade. Obrigadíssima pelo vosso tempo. Tudo de bom, Marta. Bom trabalho. Obrigada, boa semana. Obrigada, igualmente. Obrigada a todos.